né? Ô, Cíntia, só para não perder aqui, faz parte também, temos uma pergunta aqui da Emanuele, que ela falou a respeito, nesse período de ensino remoto, qual seria a recomendação para os professores em termos de que a aula seja... Não estou conseguindo enxergar direito aqui, peraí. Em termos de tempo de aula, seja síncrona ou seja assíncrona? Otimizar o tempo de aula? Otimizar o tempo de aula para não se perder, é isso? Seria isso? Isso. Olha, para Qual seria a recomendação para os professores em termos de tempo de aula? Seja síncrona ou síncrona? Tá. Em verdade, tem um conceito que ele é um conceito que vem da área da metodologia ativa, tá? E eu vou abordar formalmente e depois informalmente essa pergunta, tá? Formalmente, a gente tem uma metodologia que se chama sala de aula invertida, tá? Aí trazendo bem na área da educação, tá? Ela perguntou bem na área da educação, a gente vai bem na área da educação. Sala de aula invertida... Aqui a gente agrada gregos e troianos, gente. Exatamente. Tenha paciência. Exatamente. Quem quiser fazer pergunta na área comunicacional, é só colocar aí que a gente, né? Se quiser na área gastronômica, coloca aí também que, né? A gente fala também. Aqui a gente fala de tudo um pouco. Exatamente. É só querer. Essa que é a proposta do espaço, né? Mas tem um conceito que é muito caro à educação e que eu pratico bastante, que é a sala de aula invertida, que é o quê? A questão teórica, o hard skill, né, o conteúdo, eu posso muito bem propor ao estudante de maneira assíncrona, que ele veja o conteúdo por meio de uma leitura, por meio de um vídeo. Aí é bacana a gente fazer uma mescla de vários tipos de linguagens, porque a gente tem estilos de aprendizagem diferentes. Tem gente que ouvindo aprende melhor, vendo aprende melhor, lendo aprende melhor, fazendo aprende melhor. Então, a teoria, você colocar para o estudante, para ele visualizar num momento anterior e depois na tua aula você coloca isso em prática. E tem a sala de aula Flipped Classroom, é a sala de aula invertida. E Flipped Classroom significa o quê? Quando a gente inverte a sala de aula invertida. Porque alguns teóricos vão dizer o seguinte para nós. O conhecimento ele é muito mais robusto quando eu descubro fazendo. Pensamento indutivo, né? Eu boto a mão na massa e eu vou fazendo descobertas. E descobertas, e descobertas, aí eu vou abstraindo. Eu chego à teoria. Isso aí eu não desaprendo nunca mais. Hã? É a construção. É a construção. É por isso que hoje tem metodologia ativa, hoje tem espaços maker, hoje tem pensamento computacional. É botar o menino para fazer e à medida em que ele vai fazendo hipóteses, conjecturas, ele vai entendendo que aquilo ali procede ou não procede. Isso aí não tem preço. Esse tipo de processamento cognitivo não tem preço pra gente, tá? E aí ele vai abstrair, ele vai chegar à sua teoria. E essa teoria ela vai ser comparada com a teoria que está nos livros, mas deixa o menino teorizar primeiro, né? Uma das atividades mais bacanas que eu fiz na minha vida, e eu tive a oportunidade, ainda bem, de agradecer esse professor, ele não imaginava essa transformação que ele fez na minha vida por conta de uma atividade só que ele deu, tá? O professor Carlos Alberto. Eu me encontrei com ele numa palestra e eu tive a oportunidade de agradecê-lo. Ele me proporcionou uma atividade chamada 3 colunas, em que eu lia 2 livros que não tinham muito a ver um com o outro, eles tinham um eixo comum, tá? Um tema. Mas um era a antítese do outro. E eu tinha que, na terceira coluna, eu tinha que dar a minha versão. Gente, eu descabelei. Cabelo caía. Tá? Mas eu descobri que eu sou capaz também de protagonizar. Eu fiz essa descoberta sozinha, silenciosa. Eu tinha medo de escrever. Tinha medo de o meu texto não ser tão bacana como os textos que eu estava lendo ali. E a hora que eu fiz isso, eu falei, meu Deus, eu consigo escrever, eu também consigo fazer. E pergunta se a gente esquece o que trabalhou nesse trabalho.
pro resto da minha vida, nunca mais. Nunca mais. Isso que você está falando, né, dessa antítese um do outro, você está no meio, nesse meio, é você conseguir olhar para dois lados diferentes sem julgar, né? Em verdade, ele está trabalhando comigo ali pensamento crítico, que é essencial para qualquer ser humano hoje. Mas ele nunca falou isso, ele não dá esse nome. Ele simplesmente te lança na atividade. Depois é que ele dá o nome. Depois é que ele dá o nome. Porque se ele dá o nome antes, você já começa. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, respondendo a nossa colega, como é que você otimiza o tempo? Você vai fazer Flipped Classroom ou Flipped Classroom. O meu e-mail é senoc@gmail.com. Se você me mandar um e-mail, eu te mando vários conteúdos para você ler sobre isso, né? É muito bacana. A tua aula vai ser uma aula de discussões, de práticas, sabe? E a aula não só, você vai otimizar o tempo, mas você vai tornar o seu estudante protagonista. E é isso que o faz aprender. Tá? Uhum. E é esse a proposta dessa nossa discussão hoje, porque não é só na escola que a gente aprende. Nesse momento aqui, eu estou aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo com Débora. Débora está aprendendo comigo. Débora está aprendendo com vocês. Todos nós estamos aprendendo aqui. E estamos conjecturando também. Pode ser que dessa conversa aqui, gente... Não para, né? Porque são muitas informações que a gente fala, puxa vida, como eu não pensei nisso antes, ou que bacana, eu tinha um outro ponto de vista a respeito desse assunto. Sim. Né? Uma das coisas que você colocou aqui, uma frase que você colocou, né, nesse roteirinho que me chamou muito a atenção, foi quando você disse, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. Como é que a gente constrói conhecimento em cima dessa frase que você colocou aqui? Olha só que legal. Todo mundo sabe alguma coisa. E a gente tem que entrar para esses grupos com esse espírito, sabe? Eu tenho muito a contribuir. A gente tem que sair daquela visão luquiana de tábula rasa. Não somos. Nenhum de nós é tábula rasa. Tá? Todos nós entramos para experiências de aprendizagem repletos de possibilidade de contribuição. Uhum. E isso, Cíntia, quando você colocou isso, né, que o conhecimento não significa ser inteligente, mas possuir experiências partilháveis. Sim. Quando eu venho para a minha área, né, que é isso que eu faço, essa mistura que eu fiz na minha profissão, né, falando de gastronomia afetiva, falando de autoconhecimento numa área que é a confeitaria, que é a gastronomia, às vezes as pessoas falam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a relação que você faz isso? Quando você começa a se conhecer e a se olhar, né, comparando-se a outras pessoas, a outras vivências que o ensino presencial nos permitiu, que o compartilhar pessoalmente, presencialmente com as pessoas nos permitiu, você começa a olhar para as suas raízes. Sim. Fala, tá, peraí, mas esse hábito que eu tenho hoje de alimentação, ele vem de onde? Né? Qual parte da minha família se alimenta desse jeito? Então a minha busca, ela começou aí. E isso assim foi, eu costumo falar, novas conexões neurais, né? Você fala, gente do céu, quem podia imaginar que numa conversa com a minha mãe eu poderia descobrir hábitos alimentares da família que vem de uma ancestralidade africana, de alimentos que não são todas as pessoas que consomem no dia a dia, mas que aquelas pessoas daquela parte de Minas, que foi de onde minha bisavó veio, tal, costumava a comer aquilo. Quais as mudanças nos nossos hábitos alimentares, por exemplo, hoje, traz problemas de saúde para a gente. Né? Existe uma briga gigantesca com o trigo agora, né? Fala, olha, todo mundo é intolerante, todo mundo quer mudar a sua alimentação por uma dieta sem trigo, que é mais saudável. Aí eu comecei a falar, gente, mas coitado do trigo, né? O que o trigo tem a ver com isso? Qual é a culpa que ele carrega? Se ele foi modificado geneticamente, aí entra a parte de você estudar. Por quê que as pessoas estão tendo tanta reação? Hoje o nosso trigo, ele tem 400 vezes mais glúten do que o original. Olha, como é que eu não vou desenvolver uma intolerância?
Então a culpa é do trigo? Ou do que fizeram com ele? Ou do que fizeram, né? Então, quando você faz esse tipo de busca dos porquês, né? E vai atrás de várias pessoas e vários conhecimentos, vários saberes, você vai atrás de um nutrólogo, de um nutricionista, de um alergista, e você monta, né? Você fala, olha, realmente, mas o meu hábito familiar nunca foi comer trigo de manhã. Meu hábito era farinha de milho. Muita farinha de milho. Cadê esse hábito de farinha de milho, né? Do milho, da presença do milho na alimentação. Ah, não, isso é chato, o legal é comer pão, o legal é comer isso. Gente, isso é de uma riqueza de informação ancestral que a gente vai buscar e você passa a se entender, se conhecer melhor, trazer isso para a sua vida e passar e compartilhar com outras pessoas isso. E trocar, né? Ah, não, a minha família também, né, se alimentava dessa forma, eu nunca ouvi falar. Como é que a gente vai fazer esse tipo de troca se a gente não está, por exemplo, na escola, comendo um lanchinho com o amiguinho? Né? E acho que esse é um começo também. Ou conversando com outras pessoas, nossa, comi tal coisa. Sobre a minha intolerância. Conversar com você sobre a minha intolerância, né? Então, realmente precisa disso, precisa dessas trocas, né? E bater na tecla novamente, né? Isso é possível tanto na instância da educação quanto na instância comunicacional, tá? Então, se a gente falou aqui que a educação ela está passando por uma mudança épica, que já deveria ter passado, a gente hoje está se ressentindo mais dessa crise sanitária, porque perdemos várias chances de repensar a educação, tá? Não só a educação está passando por uma mudança muito grande, mas a comunicação também, né? Então a comunicação ela deixou de ser todos, que é aquela comunicação via TV, para ser todos, é todo mundo conversando. E numa situação de venda hoje, as pessoas elas estão começando a pedir isso também. Né? A TV está ficando em segundo, terceiro plano. Não só por isso. Muita gente que nem assiste mais TV. Mas não só por isso. Há jeito de você fazer comunicação via web no estilo TV. Sim. Essa que é a questão. Eu prefiro 1000 vezes. Antigamente, até vai um pouco, até isso que você falou lá da música e tal, né? Antigamente você esperava um programa X para saber de determinado assunto, né? Eu esperava, por exemplo, vou falar da minha área, né? Você esperava a cozinha maravilhosa da Ofélia para você aprender uma receita diferente. Hoje, qualquer pessoa pode colocar qualquer conteúdo no YouTube e qualquer coisa que eu queira saber na área de gastronomia. Lógico que eu não posso confiar 100% em tudo que eu vejo lá, mas eu já tenho dicas, tenho receitas e tenho tudo mais. E aí, qual o papel de você estudar realmente essas coisas, né? Eu diria que o mais importante da receita é o espaço que está embaixo do fórum. Sabe? É disso que nós estamos falando. Né? É o espaço que está embaixo. Eu sempre falo com meus alunos de publicidade, tá? Se você não abre espaço de comunicação com o público e entre o público abre a despeito de você e vai falar mal de você. Ou você ouve que as pessoas têm a falar boas ou más notícias, ou vão falar... Conversa, né? Professor, converse e abra espaços de conversa. Cidadão, converse, acesse outras pessoas, né? Comunicador, converse, abra espaços de conversa. É disso que nós estamos falando, tá? Curtimos muito conteúdo. Temos hoje muito conteúdo bom e conteúdo ruim, tá? E aí, na live passada, eu disse para vocês que uma das principais competências que a gente tem de ter é eleger, tá? Agora, também saibamos clicar em pessoas. A gente não precisa clicar só em conteúdo. A gente pode clicar em pessoas. Nosso cérebro, a estrutura dele é arbórea. É de conexões, é de rizoma, é igual uma raiz.
Por que a gente não pode enraizar junto com os outros? Né? E agora, com essa necessidade da gente se comunicar através da web, como fazer essas conexões com as pessoas mesmo aqui? Quantas pessoas a gente está acessando hoje que talvez não teriam a oportunidade de fazer uma aula sua, de assistir uma aula presencial sua? Sim. Ou sua. Ou eu não conseguiria assistir uma aula presencial de algum colega que esteja aqui. Né? Então é a gente não perder essas oportunidades. Sempre que me convidam para fazer parte de grupos de discussão, eu sou uma das primeiras da fila, tá? Porque eu acredito muito nessa troca, né? E uma coisa importante também, tá? Esse tipo de troca orgânica, ele estimula no nosso cérebro um tipo de pensamento chamado divergente. Pensamento divergente é o pensamento da criatividade, porque ele não busca uma resposta pronta e certa. Eu não entro para aquela discussão com a expectativa de ouvir aquilo. Eu entro de peito aberto para ouvir o que aparecer e interagir com o que aparecer. Isso é pensamento divergente. Quando eu me acostumo a operar dessa forma, eu me torno uma pessoa mais criativa. Olha que loucura. A escola tradicional só trabalha com o pensamento convergente. 2 mais 2, o que é? É 4. Bota outra resposta lá para você ver o que acontece. E a escola acaba com o nosso pensamento criativo, que é o divergente, né? Então, esse tipo de experiência que a gente está vivendo aqui, ele estimula no nosso cérebro operar de maneira divergente. E o pensamento divergente é o pensamento da criatividade. Isso nos torna não só melhores, tá? Em todos os sentidos. A gente não só aprende conteúdo, mas a gente também desenvolve competências de várias naturezas, mas a gente também se torna mais criativo. Com esse Vou falar uma coisa aqui, mas não pejorativa, tá? Mas essa experiência kamikaze é saudável. É parecida com a artesiana aqui. Eu me lanço, eu me jogo. E o que vier veio e eu vou aprender coisas que eu nem imaginava, tá? Então, menos estruturação e mais troca, tá? Teve uma pergunta aqui atrás, falando a respeito de uma escola aqui em São Paulo, que chama Escola da Vila. Sim. Que é uma escola, não sei se você já ouviu falar, mas ela tem uma formação construtivista. Sim. Né? E vai mais para esse lado aí do divergente, do talvez. do estudante, da aprendizagem entre pares, né? Sim. E o que você acha disso? O quê? Se eu concordo com esse tipo de escola? Porque o que eu estou vendo aqui, pelo que você falou do convergente e do divergente, eu lembrei dessa pergunta que alguém lançou em cima. Essas escolas hoje, gente, é as que já estão trabalhando mais no viés das competências e habilidades, né? E operando na proposta do pensamento divergente, sim. O menino constrói junto com o outro o seu conhecimento. O conhecimento não lhe é dado pronto, né? Aí que está a diferença. Porque o que acontece? Isso aí é tema para uma outra live também, né? A gente está num momento, e foi até uma discussão que eu tive com os meus, uma discussão saudável, né? Com os meus alunos essa semana, tá? Na mentalidade deles, todo o saber ele já está posto, todas as soluções para os nossos problemas estão postas, a gente só não achou ainda, né? E eu disse para eles o seguinte: vamos refletir direitinho nisso aí. Nesse momento de crise sanitária, né, até mesmo as áreas que sanam problemas complicados, que é aquelas que têm protocolos, eu tenho um problema, eu já tenho a solução pronta. Esse pessoal está passando aperto. O mundo está mudando muito rápido. Cada vez mais o mundo vai precisar de mentes criativas. Quem era criativo antigamente não ganhava dinheiro, não. Ganhava dinheiro, não. Hoje está virando líder. Por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido e as respostas que a gente tem para os nossos problemas, elas já não estão mais funcionando. Né? Então a gente precisa mudar nosso jeito de lidar com o mundo. Essas escolas já estão operando com essa missão. Sabe? Você organizar o trabalho, né? Não é só o trabalho não está voltado só à parte técnica.
mas a parte humana, é o lidar com pessoas, né? Você liderar equipes, você fazer essa equipe se adaptar bem, conviver bem. Eu trabalhei um tempo na direção de uma empresa em que, a princípio, quando eu fui contratada, a dona da empresa falou assim para mim: olha, eu quero que você vai ser a diretora dos panos quentes. Porque eu não aguento mais a bagunça que existe aqui, que um fala do outro, e é fofoca, e é briga. E eu falei assim, caramba, né? Eu me senti mal, de verdade, assim, a princípio. Falei, mas panos quentes? Porque eu tenho essa fama de sempre... Quando você falou a respeito da síntese, da antítese, do você achar o meio, né, a solução do problema ali, sem se indispor com um ou com o outro, mas mostrar o equilíbrio, muitas empresas hoje estão atrás de pessoas que saibam lidar com pessoas. Sim. Mais do que trabalhar com técnicas. Sim. E uma escola como essa, por exemplo, né, que a gente está falando, que tem esse tipo de ensinamento, ela vai formar aí, com certeza, alunos que lá na frente... E aí você imagina essas escolas, dentro da pandemia que a gente está falando, privados da convivência, que faz com que essas pessoas lidem com pessoas desde já. Como é que você faz uma situação dessa? Os professores estão rebolando, né? Estão rebolando, mas não é nada impossível. Você tem de entrar para a sala de aula, né, digital, problematizando. Se você entra para uma sala de aula entregando o peixe pronto, já, o prato pronto, ele bonito, cheiroso, que você está... Você não está contribuindo para desenvolver esse menino, né? Você tem que problematizar, você tem que fazer ele pensar. Né? É possível você trabalhar com o viés dessas escolas mais arejadas em qualquer ambiente. Assim como é possível você dar uma aula do século XV num ambiente absolutamente computadorizado, com hologramas e todas as tecnologias mais avançadas que a gente tiver hoje. Lousa interativa, softwares educacionais, games... Você dá uma aula do século XV com toda essa parafernália, porque a lógica está aqui. Entendeu? A lógica está aqui. Assim como a comunicação também. Tem empresa hoje que tem toda uma infraestrutura e faz comunicação 1.0. Esse pessoal que liga para a casa da gente domingo, acorda a gente para falar: é a senhora Cíntia que está falando? Ela está? Fala, não, ela está em Cancún. Ela não quer falar com você. Né? Isso é uma propaganda típica da TV 1.0, da TV analógica, que ela entra na tua casa sem você, sabe? Simplesmente ela chega, batendo o pé na porta e entrando. Né? Então, olha só, eles usam tecnologias digitais, os pop-ups, né? As propagandas no YouTube que te obrigam a assistir a propaganda. Isso é a lógica 1.0. Isso não vai vender nada para mim, isso no máximo vai me irritar. No máximo, e eles não entendem isso, meu Deus do céu, né? Como então é lógica, né? Não é ferramenta, é lógica. Eu tenho que entender, eu tenho que virar a chave. Eu tenho que vir já para uma instância 2.0. A educação pode ser 2.0, né? O cidadão pode ser 2.0. Aí nós estamos falando de participação, de troca, tá? A comunicação pode ser 2.0. Sabe? A medicina pode ser 2.0. A culinária pode ser 2.0. Né? Olha só, por exemplo, não estou representando nenhum restaurante aqui não, tá? Mas olha só que sacada que aquele pessoal do Spoleto fez. Hoje, inclusive, eu fui ao Spoleto e falei com eles que eles estavam vendendo muito caro, tá? Não achei legal, eles estão inflacionando demais o prato. Mas olha só que legal. Eles protagonizaram as pessoas. Você escolhe a massa. Agora você escolhe 8 ingredientes. Poxa, se isso aí não for a lógica do computador aplicado a um modelo de negócio, eu não sei mais o que é. Você está clicando nos ingredientes. Você está clicando no molho. Você está clicando na massa. Olha que bacana. Sabe? Não precisa do computador para que a lógica
ela se estabeleça. De que você tem uma liberdade mínima, né? Sim. Ou maior de escolha, né? Sim. Mínima eles já fornecem pra gente no dia a dia, número 1, 2 ou 3, né? Agora uma maior, né? O Ford, ele falava, escolha a cor do seu carro conquanto que seja preto. O Model T já não é mais isso. Não é mais isso. Né? Assim como não é mais a educação, a imposição de um conteúdo. Ainda que você esteja se impondo esse conteúdo fazendo só downloads. Cara, faça seus downloads sim. A hora que você lê um texto, e eu discordo muito dessa palavra, ler, tá? Eu não acredito nela. Eu acredito em reescrever enquanto eu estou lendo, eu já falei isso com vocês, tá? Quando a gente lê um texto, a gente está se colocando, está reconstruindo aquelas palavras. Então, ainda que eu esteja reconstruindo por meio de um texto, que eu também me permita reconstruir por meio de textos mais abertos, menos estruturados. Isso faz bem para a cabeça da gente. É aí que é melhor que palavra cruzada. Eu estou pensando aqui, né? É um exercício, isso é muito melhor do que a palavra cruzada, muito melhor, porque ela te faz uma pessoa melhor. Tá? E dará mais credibilidade para as marcas. Principalmente. Cíntia, deixa eu colocar para você aqui uma pergunta que o Eduardo fez também, que achei que tem tudo a ver. Ele fala assim, ó, será que num mundo de marketing tão relacionado à neurociência, essas práticas 1.0 não garantem ainda algum ganho? Olha, a neurociência, ela opera em questões mais fisiológicas e biológicas. Então, por exemplo, você vai pegar lá percepção, tá? Percepção visual, né? A gente tende a enxergar com mais facilidade cores opostas no círculo de cor, né? O cérebro masculino, ele tende a se comportar diferentemente do cérebro feminino. Tudo bem, a gente se pauta nisso sim, tá? E não é crime nenhum a comunicação se pautar nisso, tá? Só que, para além disso, a qualidade da comunicação, tá? Independentemente da fisiologia do nosso cérebro, a qualidade da informação, ela vai gerar efeitos positivos na atualidade. Por quê? Porque o ser humano hoje, dadas as experiências que ele já teve, tá? com a comunicação 1.0, que é a comunicação da imposição, tem um livro, inclusive, que se chama Pull e Push. Lógica pull e push, tá? Push é empurrar para mim, ok? Com neurociência ou neurociência, eu não quero que uma propaganda interrompa o programa que eu estou assistindo, ponto. Já fez isso na minha vida inteira. Meu cérebro operando assim o assado. Minhas sinapses assim o assado. Eu não quero mais isso. Eu já gostei, já achei legal. Colocaram um controle remoto na minha mão. O controle remoto, inclusive, é um elemento seminal que começa a botar a gente no outro rumo. Eu começo a trocar, eu começo a poder escolher. Hoje é fato, tá? Com neurociência ou neurociência, eu quero ter o poder de escolha. Eu quero ter um espaço para me movimentar, sabe? Eu não quero que um vídeo me seja imposto. Eu estou de boa vendo o programa, o vídeo lá do YouTube e surge aquela propaganda. É muito ruim. Eu chego no primeiro dia para as aulas de publicidade, eu digo para vocês o seguinte, gente, precisamos nos reinventar, porque as pessoas hoje estão pagando para não ver a gente. Hoje, há alguns softwares, né, que bloqueiam, adblocks, eles bloqueiam os anúncios. Por que não fazer um anúncio orgânico, de troca mesmo, sabe? De boa, sem impor do jeito que impõe a gente, né? Sem ligar para casa da gente domingo, faz isso não. Se ligar, eu não tô. Se ligar, eu não tô. Sabe? Então, assim, isso que você falou, relacionando com a colocação do Eduardo aqui, né, do ganho, é que você não quer assistir a propaganda, você vai pagar uma TV
por assinatura, que não vai ter propaganda. Sim. Você vai pagar uma assinatura, né, do canal tal, do YouTube, para você não ter a propaganda. Sim. Então, essa utilização do 1.0, quem ganha? Como assim? Né? Não saquei. Quem ganha financeiramente falando? Ah, né? sim, claro. Quem Vai ter gente ganhando. Claro que tem gente ganhando. Mas eu acho que além de ter gente ganhando, tem muita gente perdendo. E quem essas pessoas que estão perdendo? As que fazem isso. As que fazem isso. Né? Então, assim, precisa. A gente está passando por uma mudança muito, muito profunda, tá? Eu costumo dizer, e aí não é Cíntia, mas é a Cíntia superfã do Marshall McLuhan, tá? Marshall McLuhan é um teórico lá da área da teoria da comunicação, né? Eu sou McLuhaniana de corpo e alma. O que ele diz para nós? A sociedade é a tecnologia que ela experimenta, tá? Noutros termos, o meu cérebro opera de forma diferente do cérebro, porque eu experimentei tanto tecnologia analógica quanto digital, do cérebro de quem é nativo digital, que já nasceu numa sociedade cujas ferramentas todas são digitais. A gente opera de forma diferente. Tá. Né? Então, eu diria para você que a lógica hoje é outra. A lógica hoje é outra. Para aprender, para se relacionar, para comunicar, para vender, né? A gente precisa olhar para essa lógica. Os modelos de negócio que já se atentaram para essa lógica estão caminhando bem. Mas tem muita gente ainda, né, na lógica anterior. Eu consigo, por exemplo, dar uma aula, mais uma vez, do século XV, em uma sala de aula digital. E como tem isso, gente? Como tem professor fazendo isso? E achando que é contemporâneo só por estar dando aula via rede. Sabe? Como tem propagandas com hologramas via web com a mesma lógica 1.0. Com a lógica push. Esse livro é muito bom. Push e pull, né? A lógica push é 1.0. A pull. Quando subir, quando subir é bom colocar essas referências aí, porque depois eu vou fotografar. Depois eu vou fotografar. Pull é o quê? Me encanta primeiro, conversa comigo direito, argumenta, deixa eu contra-argumentar. Se eu me encantar, eu puxo. Não me empurra, não. Entendeu? Caramba! É mais ou menos isso. Né? Gostoso demais. Independentemente das questões da neurociência. E a neurociência, ela nos ajuda muito com a venda, né? Principalmente em termos de tipos de argumentos verbais e não verbais, uso de cores, layout, tá? A gente se pauta muito na neurociência para tomar esse tipo de decisão, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de lógica, de jeito de fazer, né? Que é o sentir, é a gente voltar para as origens, é você saber, quando você falou, puxa, me encanta primeiro, me encanta que eu compro, né? É você entender, você olhar no olho do seu, né, do consumidor e você entender o que ele quer. Eu posso até te dar meu dinheiro. Por simulacro, você pode olhar no olho. Basta você escolher as palavras certas, disponibilizar conteúdo de um jeito certo, sabe? Digno, transparente, né? Ter um relacionamento de fato genuíno, sabe? Não é só no discurso. Você discursou de uma forma na tua proposta comunicacional, como que você é de fato lá? Qual é o teu relacionamento com o meio natural? Qual é o seu relacionamento com o meio social? O que de fato essa empresa faz? O que de fato essa marca ela impacta de maneira positiva no dia a dia? Porque não adianta nada gogó. As pessoas, elas fazem essas ligações. Então, descobrir o que você é, que o que você está vendendo é real.
não existe mais espaço para você falar uma coisa e viver outra, né? Sim. Ou você vive aquilo e traz para esse meio de comunicação tão efetivo que é o web hoje em dia, é a sua vida real, né? Como a gente costuma falar sobre conteúdos. Tem N pessoas que estão falando sobre os mesmos assuntos. Mas o que vai cativar o cliente, na verdade, é você. É o jeito. É o seu jeito de falar que vai cativar. Sim. É o seu jeito de olhar que vai cativar. Não é só o conteúdo, né? Aqui o invólucro maior do conteúdo hoje em dia é a forma e quem você é, quem é que está transmitindo. É o jeito. E assim, a marca, ela ser uma possibilidade também de ela ser clicável, sabe? Ela ser uma persona em que eu posso conversar com ela. Eu quero conversar com ela, sabe? Amo você, marca, conversa comigo, sabe? Isso é tão distante, né? Cada vez mais. Quando a gente cria marcas, a gente cria com base em personas. Elas têm personalidade. O grande problema é que elas não conversam com a gente, elas precisam conversar. Elas precisam conversar. O professor precisa conversar, os estudantes precisam conversar um com os outros e com o professor. As pessoas no dia a dia têm que conversar como a gente está fazendo aqui. E as marcas têm que conversar, os médicos têm que conversar, os advogados têm que conversar, né? O pessoal da gastronomia tem que conversar, não só por meio da comida, porque a comida também é um ato de amor e de comunicação, sabe? Mas pode haver trocas. Eu, de repente, quero trocar receitas com você e refletir sobre elas. E entender de que forma eu consigo, por exemplo, olha só que legal, tá? É uma coisa que já me inquietou, porque eu já disse para você que eu tô curtindo demais auxiliar em questões culinárias agora, né? Em que perspectiva, por exemplo, a teoria da cor pode nos ajudar na área da gastronomia? E pode. Muito. Né? Como que a cor vai comunicar num prato? A configuração. Você vai usar cores análogas, você tem que escolher os ingredientes. Qual o tipo de prato que você vai... Enfim, sabe? São cores que, por exemplo, um designer pode trocar com uma pessoa da área da gastronomia e dar tese de doutorado. Você está entendendo? É a danada da transdisciplinaridade. São conteúdos que eles saem dos seus limites e pulam, transbordam para outras áreas e geram coisas novas. Não existe mais a competição, né? Não. Existe essa conversão. Sim. Você sabe que você falando isso, eu lembrei que quando eu fiz o curso de gastronomia e quando eu entrei no curso de gastronomia, existia uma rivalidade muito grande entre nutricionistas e gastrônomos. Pra quê? Né? Gente, a gente não é nada sem um nutricionista. Eu posso fazer N preparações, né? Mas, por exemplo, dentro de um hospital, eu preciso que aquele paciente coma aquela refeição, mas eu preciso transformar ela em algo apetitoso e visivelmente bonito para que ele se sinta estimulado a se alimentar. Então, tudo é complementar. E acolhedor. Né? Olha aí que legal. Exatamente. E não... Tem que comer ricota, que eu falava muito, eu brincava muito. Pô, ricota, que tem gosto de quê? O que que é? Mas agora se você dá uma roupinha bonitinha, né? Sim, você põe ali um temperinho assim, pronto. E ó, a neurociência ajuda demais, tá? A neurociência ajuda demais nessas questões aí, porque ela trabalha um negócio, pelo menos na parte de sensorialidade, a nossa memória olfativa e a nossa memória gustativa, elas são as mais emocionais que existem. Né? Então, quando eu sinto um gosto que eu senti quando eu era feliz, ou quando eu era criança, ou quando eu sinto um cheiro, e cheiro é mais do que gosto ainda, você consegue suscitar lembranças assim, absurdamente vívidas, né? Então a neurociência ela pode também ajudar demais essa área. Olha só a quantidade de coisas que a gente interligou aqui. As coisas não estão separadas. Cartesianamente a gente separou, né?
A filosofia foi a primeira das ciências e ela é tudo junto e misturado. A gente foi separando porque o mundo foi se tornando complexo, né? Mas a gente pode juntar. E a forma mais bacana de juntar é conversando. E uma das coisas que a gente teve no curso de gastronomia tem aula de neurociência, a gente fala sobre isso. E quando eu trabalho com a gastronomia afetiva, eu trabalho exatamente com isso. Pois é. Com as memórias afetivas daquela pessoa. E o aroma, eu falo que o aroma, ele é o primeiro que chega. É uma bomba mnemônica. Ele é uma bomba mnemônica. A área do marketing toda hoje, marketing olfativo hoje, é uma dos segmentos mais poderosos da área do marketing. Porque a gente já descobriu isso via neurociência. Então não tem problema nenhum a gente usar a neurociência para várias questões, tá? Mas, para além disso, é a gente humanizar, sabe? Nossos discursos, nossas marcas, nossas propostas, nossos ambientes, nossas experiências. A gente vai aprender muito mais com isso. Falando sobre isso, eu estou aqui deixando um pouco... Tá muito boa a conversa aqui, porque entre eles já estão conversando, Eduardo, Caio, o Pedro, mas o Caio colocou uma coisa bem legal aqui, ó. Eu mesmo já deixei de consumir várias marcas, porque elas não representam o que eu acredito. Sim. Por exemplo, a tendência do uso de produtos não testados em animais. Sim, né? Sim. A gente olha isso hoje, a empresa ela não está desconectada do mundo. Se ela tentar ter é aquela coisa do... Ele só vai ver o que eu estou falando. Não é. Não é. Então, a primeira coisa é se conecte com os seus usuários. Converse com eles, saiba deles, o que eles querem. Né? E aí você vai construir o seu discurso. Então, é fato. O Eduardo falou aqui também, olha. Não existe espaço para viver o discurso diferente da prática. Ou, não existe espaço para viver... fez uma pergunta. Benetton praticava um discurso condizente e morreu. Zara ainda está aí. Pois é. E depois ele colocou aqui, Cíntia, ó, aluno que está prestando atenção na aula, né? Pode ler as minhas perguntas, quero interação 3.0. Ai, ó. Ok, vamos lá. Se quiser entrar aí também pode entrar. Se quiser entrar conosco, pode entrar. Né? Porque só falando aí no chat, a gente está numa conversa tão boa que a gente acaba não despercebendo. Mas realmente, Cíntia, essas duas colocações, tanto do Caio quanto do Eduardo, né? Sobre, olha, eu não vou usar mais determinadas marcas, eu não quero porque não condiz com o que eu acredito. E outras que falavam a respeito de coisas que você fala, pô, esse é o discurso. Morre outras que estão aí, morre rápido, que é trabalho escravo e tudo mais, e tá aí, né? Morre rápido, porque o mundo está conectado. Antes demorava para morrer, tá? Um deslize da marca hoje, no outro dia, já morreu, porque espalha, né? Então, é esse cuidado que hoje a comunicação tem de tomar, é esse cuidado que nós temos de tomar com o nosso próprio marketing, tá? E a gente ter um discurso que seja reto, que seja honesto, né? A forma como a gente se coloca, a forma como a gente constrói nossa reputação via rede, tá? No momento em que a gente vai construindo um enagrama, um conjunto de ideias a respeito da gente mesmo, a gente inclusive vai indiciando que tipo de papos a gente pode contribuir com o outro. A gente vai construindo o nosso ethos, né? Quem sou eu? Agora, conversa comigo porque eu tenho muita coisa para trocar para você. Eu não preciso falar isso. Basta você observar qual é o meu comportamento na rede. E aí, eu acho que a síntese do nosso bate-papo hoje, ela é exatamente essa, né? Nós falamos de muitas coisas. O nosso tema principal era falar a respeito da inteligência coletiva, a inteligência emocional, né? A interligação de tudo isso. E quando você finaliza falando, ei, eu tô aqui, fala comigo, eu quero consumir você, mas se você não me der atenção, eu não vou, é a prova viva de que
as coisas não vão funcionar se não mudarem, se não começarem a ser vistas por esse ângulo, por essa ótica, né? Exatamente. Eu acho que o principal é todos nós temos a aprender e não podemos perder a oportunidade que esse tipo de ferramenta nos traz, tá? Então é possível sim, nesse momento de pandemia tem muito conteúdo à disposição, mas as pessoas, e aí entre aspas, tá? As pessoas também são conteúdos riquíssimos, que um dia são assim, outro dia são assado, e isso que é mais legal. Sabe? Porque somos metamorfoses ambulantes conectadas. Somos metamorfoses ambulantes conectadas. Né? Então, eu acho que isso é importante. Se joguem nessas experiências, gente. Busquem pessoas que sejam abertas para isso, tá? E troquem. Isso faz muito bem para a cabeça da gente, principalmente nesse momento que a gente está ilhado, que a gente está aquartelado em cárcere privado, que eu brinco, né? Estamos todos em cárcere privado. Nesse momento, a gente precisa aproveitar essas oportunidades de troca, tá? Como essa aqui, né? Do nosso roteiro aqui, eu pensei poucas coisas, sabe? Assim, apareceram várias coisas que a gente nem imaginava que apareceriam. E é aí que está a riqueza do papo. A riqueza de tudo isso, né? Verdade. E eu costumo dizer também que essa parte, né, da gente prestar atenção nesse externo e a gente vivendo nessa clausura, né, que é estar ali confinado com seus familiares, ir atrás dessas informações que estão disponíveis para você também ali no seio da sua família. Com certeza. Às vezes você não deixa de ouvir. Por exemplo, eu moro com meus 2 filhos. Eu tenho oportunidades riquíssimas de troca com eles, de saber o que eles estão pensando, como eles veem o mundo, né? São 2 rapazes de 19 anos. Trocas então eu aprendo muito com eles. E eles também perguntam a minha opinião a respeito das coisas. Então, é não colocar numa caixinha, né? Olha, não, eu não aguento mais, eu estou dentro de casa, é só família. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga essa semana também, que ela estava até aqui na live, ela convive com a vovó, então ela está ajudando a cuidar dessa avó de 90 anos de idade. Eu falo, gente, você está vivendo com uma enciclopédia ambulante, para não dizer uma biblioteca. Né? Aí, que legal. O que é que você está trocando? O que é que você está perguntando? Né? Qual é o tempo que você está tirando para beber dessa fonte familiar? Sim. Então, é a gente prestar atenção nisso também, né? Com certeza. E eu acho que assim... E agradecer a Salide, né? Com a Artin, que nos proporcionou esse link. Se a gente está linkado, foi via Salide, né? E uma outra coisa importante é dizer que por mais que a gente esteja falando dessa organicidade, essa plataforma que a gente está usando aqui vai proporcionar, por exemplo, que esse bate-papo se torne conteúdo para eu clicar também. Então, isso é importante, tá? Quem não participou dessa troca orgânica, né, que participe da próxima, mas não perdeu totalmente. Vai poder fazer o download desse conteúdo aqui, que não é a mesma coisa, tá? Mas já é uma forma de você construir conhecimento, né? E isso a Salide faz brilhantemente, né? Eles trabalham essa parte do marketing, né? De como essas marcas ou a gente como pessoa se apresenta da melhor forma para ser consumido pelos outros. E se conecta com os outros. Eles não só se preocupam da conexão da marca com o público, mas da conexão entre a gente que está dando o texto. Isso é muito importante, né? Enfim, conectando pessoas desde 2011, o Pedro está falando. Se quiserem saber mais informações sobre a Salide, entra lá. Ô Pedro, coloca aí. Eu falei para o Pedro, né, Cíntia, a gente estava conversando que a Salide teve um probleminha com o Instagram deles. Era para a gente estar no Insta deles, né? Mas eles estão já resolvendo. Isso aí, essa questão. Já está resolvendo, mas são coisas da tecnologia, né? Isso. A gente tem o lado bom e tem também, às vezes, os desafios. Mas nem por isso a gente deixou de estar aqui, né? Isso aí. Mas procurem saber, a gente está amando essa parceria. Espero, em breve, que a gente possa
ter outro papo cabeça desse tipo, que a gente já está assim, há mais de 1h30 conversando. Exatamente. Que delícia, né? Sem perceber, né? Isso aí. E a gente convida... colocou aqui. Sou suspeito para falar, mas amo essa marca, @salide.brasil. Isso aí. E tem o site, né? www.salide.com.br. Entrem lá para entender melhor qual é o trabalho, eu ouso dizer, o trabalho humanizado da Salide, né? Para que a gente não venha a falar a respeito dos nossos propósitos e trabalhos na tecnologia 1.0, né? Sim, com certeza. Eles ensinam a gente a colocar as coisas de uma forma mais agradável. E não deixar também de visitar o espaço da Débora, né? E o espaço da Cíntia. Papo Cabeça, ele nasceu, né? De uma primeira troca com o Pedro da Salide, tá? Eu me propus, né? O lema é papo hard para quem gosta de substância, é trabalhar conteúdos mais densos de uma forma mais facilitada para todo mundo. E o tempo todo a gente vai fazer aí propostas, né, de conversas assim. E lá no nosso canal, né, o Cíntia _Enoch, onde a gente fala, né, desse... Põe aí, Cíntia, escreve aí para ficar marcado o pessoal ver. Porque aí eles já dão uma... Eu coloquei aí a minha página, né, a minha página www.deboracampos.com.br. Tem o Insta, que é esse que a gente está falando, o nosso Insta, né? O meu é Débora E. Campos. E aí a gente se achou assim pela internet. A Cíntia vai colocar aqui, viu? Porque a gente tem... Gente, a Cíntia tem conteúdo para um caramba. Essa mulher aí, eu quero beber muito da fonte dela, viu? Eu fico assim... apaixonada, Cíntia. Eu estou muito grata, sou grata ao Pedro por ter me colocado em contato contigo, de ter assistido a primeira live do Papo Cabeça, que me encantou, e acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? A gente em áreas que eram para ser áreas divergentes, totalmente diferentes. Nenhuma área aí. Todas têm ponto de contato. Né? É só a gente mostrar que tem, né? A gente está provando que tem, né? Quando as áreas se conectam, se dá a inteligência coletiva. É aí que Fechamos com chave de ouro, hein, Pedro? O que você achou? Podemos dar por encerrada essa live, que o Pedro já anotou, acho que uns 3 temas para a gente falar. Pois é, já tem tema para Gadel aí. Gente, agradecer, né? Agradecer o sábado, a disponibilidade de vocês nesse sábado, finalzinho de noite. Agora vocês podem pedir a pizza, porque vocês têm muita coisa para conversar. Sobre essa live. Refletir, né? Essa noite vai sonhar com isso aí, porque é muita coisa para, né? É muita coisa que mexe com a gente, né? Mas realmente Tendo dúvidas é só chamar, né, Cíntia? Tendo dúvidas é só chamar sobre esses pontos que você abordou. Meu e-mail é cenoque@gmail.com, cenoque@gmail.com. Se quiser algum tipo de conteúdo para fazer download, pode falar, mas quando quiser clicar em mim, espera que na próxima live a gente vai divulgar a data, né? E se quando quiser clicar na Débora, quando quiser clicar no Pedro, todos nós temos de ser clicáveis. Exatamente. Olha, a Cíntia vai salvar agora, vai colocar no IGTV, subir para o IGTV dela. Já vejam lá no Papo Cabeça. Depois o Pedro vai pegar essa live nossa e vai colocar lá no do Salide também. Da Salide vai ficar disponível. E acho que ele vai fazer aí umas pílulas, né? Essa live teve bastante coisa legal. Isso aí. Acompanhe-nos, não nos deixe, clique-nos, né, Cíntia? Isso, exatamente. Vamos nos conectar, né? Obrigada, Débora. Cíntia, beijão para você. Parabéns para você. Não. Essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada. Feliz novo ciclo, minha amiga. Beijão para tudo. Beijão, obrigada. Beijão para todos aí, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Débora, pelo bate-papo, pelas conexões, pelas trocas. Obrigada, Pedro. Obrigada a todo mundo. Desejo um ótimo sábado para todos. Tá bom? Beijo. Beijo, gente. Tchau, Até mais.